Você já sentiu que, por mais que tente, o silêncio de Deus parece ensurdecedor? Já se questionou por que, em meio à dor e ao sofrimento, as respostas que tanto busca parecem não chegar? Eu quero te dizer hoje, você não está ouvindo por acaso. Deus está ouvindo, Ele está vendo. Mesmo no silêncio, Ele está cuidando de você. Sua presença está mais perto do que você imagina. Talvez você esteja atravessando um momento de silêncio profundo. Um silêncio que dói, que traz dúvidas e faz o coração se perguntar se Deus ainda se importa. Mas eu quero te convidar a olhar para este silêncio de uma maneira diferente. Deus ainda está cuidando de você, mesmo quando parece que Ele não está falando. Ele está presente, sustentando sua vida a cada respiração, ainda que não ouça palavras claras ou visíveis. O silêncio de Deus não é um abandono, mas uma oportunidade de confiança, de aprendizado, de renovação. Ele não te deixou, não te abandonou. Hoje, vamos refletir juntos sobre como Deus, mesmo no silêncio, ainda cuida de cada um de nós. Vamos entender como Ele trabalha em nossos corações, muitas vezes sem uma palavra, mas com o seu amor imensurável que nos envolve e nos sustenta. Porque no fim, a ausência de uma resposta imediata não significa que Ele nos esqueceu. Na Bíblia, encontramos muitos momentos em que o silêncio de Deus foi uma parte fundamental do processo de cura e fortalecimento de seus filhos. O próprio Cristo, em sua agonia no Getsêmani, clamou ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Jesus, o Filho de Deus, experimentou o silêncio do Pai em um momento de dor extrema, mas isso não significava que Deus o havia abandonado. Era parte do plano divino, o Pai estava ouvindo. O silêncio, naquele momento, estava preparando a grande vitória sobre a morte. Olhe também para a história de Jó. Quando tudo parecia perdido, quando seus amigos acusavam-no e ele não entendia o porquê de seu sofrimento, Jó permaneceu fiel, mesmo no silêncio profundo de Deus. Em Jó 33, versículo 29, lemos: eis que todas estas coisas opera Deus, 2 ou 3 vezes com o homem, para desviar a sua alma do abismo e para o iluminar com a luz dos viventes. Deus usa o silêncio para moldar nossa fé, para nos fortalecer, para nos ensinar a esperar. Esse silêncio não é um sinal de desespero ou de que Ele não se importa. Ao contrário, é uma oportunidade para que nossa confiança nele seja purificada, como o ouro que é refinado no fogo. Às vezes, é no silêncio que somos mais profundamente tocados pela sua presença. Deus fala de muitas formas, através de sua palavra, através das situações da vida e até mesmo no silêncio. Você já se pegou perguntando: onde Deus está? Por que Ele não me responde? Será que Ele me esqueceu? Esses questionamentos são naturais, principalmente quando a dor é intensa e as respostas parecem não vir. E eu sei, a espera pode ser angustiante. Cada dia sem uma resposta clara parece um peso que se acumula sobre os ombros, e a dúvida vai se tornando um grito silencioso dentro do coração. Você pode estar nesse exato momento enfrentando um silêncio que parece insuportável. Talvez tenha perdido alguém querido e se pergunte por que Deus não trouxe a cura ou não interveio. Ou talvez esteja lutando com problemas financeiros, familiares ou emocionais e não sabe mais para onde olhar. A solidão pode ser sufocante, mas eu quero que você se lembre de algo muito importante.
O silêncio de Deus não é o mesmo que sua ausência. Pense em um momento em que você sentiu que estava sozinho. Pode ser em uma noite fria, sem companhia, ou em um dia difícil, onde tudo parecia estar desmoronando. E, no entanto, ainda assim, você sobreviveu. Você continua aqui. Isso não é fruto da sua força, mas da graça divina. Deus estava ali, cuidando de você, sustentando sua vida e seu coração. Mesmo que você não tenha percebido, Deus usa os silêncios da vida para nos ensinar a confiar nele. Em meio à dor, ele nos ensina a esperar. Ele nos prepara para um futuro que talvez não conseguimos ver agora. Às vezes, as respostas que mais precisamos não vêm de imediato, mas a paz que vem de confiar em Deus, mesmo sem entender, é transformadora. E é justamente aqui que encontramos uma fonte inesgotável de esperança. A palavra de Deus está repleta de promessas que nos garantem que Ele nunca nos abandona, mesmo quando não vemos ou sentimos sua presença de maneira clara. Em Isaías 49:15 lemos: Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, de sorte que não se compadeça do filho de sua alma? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus nunca se esquece de nós. Ele não nos deixa desamparados. Mesmo no silêncio, Ele está conosco, sustentando-nos, aguardando o momento certo para agir. E enquanto aguardamos, Ele nos fortalece, nos prepara e nos guia. Lembre-se da promessa de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o quanto pareça difícil ou incompreensível agora, Deus está trabalhando para o seu bem. Ele está cuidando de você, mesmo no silêncio. Agora, imagine uma árvore jovem, com suas raízes ainda em processo de crescimento, enterradas profundamente no solo. A árvore não vê suas raízes, mas elas são a base de sua força. Elas a sustentam durante as tempestades e os ventos fortes. Mesmo quando o tronco não se move, as raízes estão firmes, alimentando-a. Deus é assim em nossas vidas. Ele está enraizado em nossos corações, mesmo quando não vemos sua ação imediatamente. Eu te convido a refletir. Assim como a árvore, você pode não ver tudo o que Deus está fazendo agora, mas as raízes de sua fidelidade estão profundas em sua vida. Mesmo que você não sinta, Ele continua alimentando seu espírito, te sustentando, preparando você para um futuro frutífero, ainda que o momento presente pareça um vazio. Agora, eu te convido a fazer uma pausa. Respire profundamente. Feche os olhos e por um momento se entregue ao silêncio. Não tenha medo desse silêncio. Permita que Deus fale ao seu coração. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo no silêncio, eu sei que o Senhor está comigo. E entregue sua dor, suas dúvidas, seu cansaço. Deixe que Ele tome tudo isso em suas mãos. Eu creio que no silêncio, Deus está trabalhando em você. Ele está te moldando, te fortalecendo, e em breve você verá as maravilhas do que Ele está preparando. À medida que você se entrega ao silêncio e à espera, sabe que algo profundo está acontecendo dentro de você. Não é fácil, eu sei. E pode ser difícil aceitar que o silêncio de Deus, em muitas ocasiões, é uma oportunidade para nos moldar e nos preparar. Mas, enquanto você aguarda, Deus está transformando sua dor em algo belo, algo forte.
Ele não te esqueceu. Ele te ouve a cada suspiro. Ele está operando em sua vida mesmo quando você não percebe. Isso é fé. Agora, imagine a situação de um pintor. Ele tem em suas mãos uma tela em branco e para criar a obra-prima, ele faz primeiro um esboço, uma base. O processo não é imediato e pode parecer que nada está acontecendo quando, na verdade, ele está preparando cada detalhe com muito cuidado. Deus age assim em nossas vidas. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos em uma tela em branco, mas Deus está fazendo uma obra de arte, com detalhes que talvez ainda não possamos entender. Esse processo pode ser angustiante, pode nos fazer questionar se algum dia o quadro se completará. Mas saiba, Ele nunca perde o controle, Ele nunca está ausente. E quando o momento certo chegar, você verá o quão belo será o quadro completo que Ele tem preparado para você. Eu me lembro de uma história que sempre me tocou profundamente. Um homem, em meio a uma situação de crise, se aproximou de seu pastor e disse: "Eu não aguento mais esperar. Deus não fala comigo. Ele está em silêncio." O pastor, com uma voz serena, o levou até uma janela e apontou para a vista do lado de fora. Havia um campo com uma colheita ainda por vir. "Você consegue ver o que está acontecendo ali fora?" perguntou o pastor. "Sim, há uma plantação, mas ainda não está pronta para a colheita", respondeu o homem. E o pastor respondeu: "Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não vê os frutos. Às vezes, o silêncio é a preparação para algo grandioso. Esse é o Deus que temos. Ele está trabalhando para o seu bem, mesmo quando não vemos nada à nossa volta. Ele não se esqueceu de você. Cada momento de silêncio é um passo para o cumprimento da sua promessa." Agora, com esses pensamentos em mente, peço que você se permita por um instante parar e refletir. Respire profundamente. Não se apresse em entender tudo agora. Não se apresse em exigir uma resposta imediata. Deus trabalha de formas misteriosas e o que você pode não entender agora, um dia será revelado de forma clara e profunda. Confie, mesmo no silêncio, pois Ele está ali, cuidando de você, amando você. Você sente isso? Esse suave toque do Espírito Santo que te consola, que te acolhe, mesmo quando as palavras falham. A confiança em Deus se constrói no silêncio, na espera. Às vezes, Ele nos chama para que possamos aprender a esperar, a confiar. E no momento em que menos esperamos, Ele nos surpreende com sua resposta. O silêncio de Deus, portanto, não é um vazio, mas um espaço sagrado onde nossa fé pode crescer, onde nossa esperança pode ser restaurada e onde nossa confiança em sua fidelidade pode ser fortalecida. À medida que seguimos juntos nessa jornada, lembro-lhe que você não está sozinho. Você não está sem rumo. Deus, o Criador do universo, à medida que seguimos refletindo sobre isso, talvez surjam novas perguntas em seu coração. Mas como posso confiar em Deus quando o silêncio parece tão pesado? E se esse silêncio durar mais do que eu posso suportar? Essas são questões profundas, e a resposta muitas vezes não vem com uma explicação rápida. Mas posso te dizer uma coisa: a confiança em Deus se constrói na adversidade e não na ausência dela. Lembre-se de que até os mais fiéis servos de Deus passaram por períodos de silêncio em suas vidas. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus a sair da sua terra, a ir para um lugar que ele não conhecia, com a promessa de que seria pai de uma grande nação. Mas essa promessa não se cumpriu imediatamente.
Ele teve que esperar muitos anos até que sua esposa, Sara, fosse tocada por Deus e concebesse Isaque, seu filho prometido. Durante todo esse tempo, Abraão provavelmente questionou o silêncio de Deus, se perguntava por que demorava tanto para a promessa se realizar. Mas no final, quando Deus finalmente cumpriu sua promessa, ele não apenas deu um filho a Abraão, mas também revelou o poder da sua fidelidade. Deus nunca quebra suas promessas, mesmo quando o tempo parece se arrastar. Ele sabe o momento certo de agir. Quando a promessa de Deus se cumpre, é sempre no momento mais oportuno, quando Ele sabe que estamos prontos para recebê-la e quando nossa fé foi refinada mais forte do que jamais foi. A história de Abraão é um lembrete poderoso de que o silêncio de Deus pode ser, na verdade, um teste para nossa confiança. Ele nos chama a esperar, a depender dele, em vez de buscar respostas rápidas ou soluções fáceis. Quando aprendemos a esperar com paciência, em fé, o que vem é muito mais precioso do que qualquer resposta que poderíamos ter recebido de imediato. Essa verdade é como um alicerce que nos permite permanecer firmes. Se você está nesse momento de silêncio agora, não desista. Não pense que Deus se esqueceu de você. Ele está trabalhando em você, nos bastidores, preparando algo muito maior do que você pode ver. Às vezes, Ele nos leva a esse silêncio para que possamos crescer mais profundamente em nossa fé e em nosso relacionamento com Ele. Quero que você imagine agora o momento em que finalmente o Senhor falará ao seu coração. Ele pode não responder de imediato, mas quando Ele falar, você saberá que foi Ele, e Ele usará palavras que penetrarão fundo em sua alma, palavras que trazem paz e direção. O silêncio, nesse caso, foi o campo fértil onde sua fé floresceu. Há também algo poderoso que acontece quando buscamos ao Senhor no silêncio. A meditação na sua palavra é um dos melhores meios de encontrar respostas quando estamos em meio a esse período de espera. Em Salmo 42, versículo 1, lemos: Como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Em momentos de silêncio, nossa alma começa a se despertar para o desejo de Deus. Quando estamos no deserto da dúvida, Ele se torna a água viva que sacia a nossa sede. Deus não está em silêncio, porque Ele te esqueceu. Ele está em silêncio porque Ele quer que você se aproxime dEle de uma forma mais profunda. Ele está esperando que sua alma anseie por sua presença, que você busque sua face com mais intensidade. O silêncio é o lugar onde o relacionamento é aprofundado. E o que fazer nesse tempo de silêncio? Busque ao Senhor, ore, leia a palavra. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você de forma silenciosa. Ele sabe exatamente onde tocar. Ele conhece cada necessidade do seu coração. O silêncio não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação. Deus está preparando você para algo maior, algo mais glorioso. À medida que você se entrega a esse processo de esperar e confiar, algo extraordinário acontece. Sua fé começa a se expandir, a se aprofundar. O silêncio de Deus, que antes parecia insuportável, começa a se transformar em um campo fértil para o crescimento espiritual. Cada dia que passa, você aprende a descansar mais em suas promessas e a reconhecer sua presença em cada pequeno detalhe da sua vida. Isso não significa que o silêncio se torna fácil de suportar. A dor e a ansiedade podem ainda surgir e os questionamentos podem persistir. No entanto, o que você começa a
Perceber é que o silêncio de Deus não é um vazio, mas um espaço sagrado onde Ele trabalha no seu coração, de maneiras que você talvez não compreenda agora. É no silêncio que Ele prepara você para algo que ainda está por vir. Algo que, quando se manifestar, será maior do que você jamais poderia imaginar. E é aí que a esperança se torna uma realidade viva. Quando você começa a compreender que Deus, mesmo no silêncio, está te moldando, você se torna capaz de ver além da sua dor imediata e passar a enxergar o propósito maior que Ele tem para a sua vida. O silêncio de Deus é uma prova de que Ele confia em você, que Ele sabe que você é capaz de suportar o processo e que Ele está formando algo novo em seu coração. Em Hebreus 10, versículo 36, encontramos um conselho precioso. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Às vezes, o que precisamos não é de uma resposta imediata, mas de paciência para esperar. Precisamos aprender a descansar em sua fidelidade, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. O Senhor está no controle e a promessa dele nunca falha. Agora, deixe-me compartilhar com você uma outra história. Em um vilarejo distante, havia uma mulher chamada Maria. Ela tinha orado durante anos pela cura de seu marido, que sofria de uma doença grave. Durante muito tempo, parecia que Deus estava em silêncio. Maria questionava, clamava e muitas vezes sentia que suas orações não eram ouvidas. Ela se perguntava por que Deus permitia tanto sofrimento e parecia não agir. Mas, em meio à sua espera, ela não desistiu de confiar. Ela continuou orando, acreditando que Deus estava ouvindo, mesmo sem respostas imediatas. Então, um dia, quando parecia que a situação estava se tornando insustentável, uma mudança surpreendente aconteceu. O marido de Maria teve uma recuperação inesperada. E Deus, naquele momento, não apenas trouxe a cura física, mas também restaurou o relacionamento deles de uma maneira profunda. Eles começaram a valorizar cada dia juntos, a entender que a espera havia moldado seu caráter de uma forma que nunca teriam experimentado sem aquele tempo de silêncio. Maria não soube explicar exatamente por que o silêncio foi tão longo, mas ela soube que aquele tempo de espera foi essencial para que ambos pudessem experimentar a presença de Deus de uma forma mais íntima e poderosa. O silêncio de Deus, ao final, não foi uma negação de seus cuidados, mas uma preparação para algo maior do que ela imaginava. E é assim, meus amigos, que Deus trabalha nas nossas vidas. O silêncio muitas vezes parece um obstáculo, mas é, na verdade, um caminho de preparação para algo maior, mais grandioso. Ele nos ensina a confiar mais profundamente nele, a esperar com paciência, a ser fiéis, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que gostaríamos. Quando enfrentamos momentos de silêncio, é fácil pensar que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Ele não ouve nossas orações. Mas Deus não age de acordo com o nosso relógio. Ele tem seus próprios tempos e muitas vezes Ele age de forma silenciosa, trabalhando no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma, sem que possamos perceber. Eu gostaria de te convidar, neste momento, a fazer uma reflexão profunda. Em todos os períodos de silêncio que você viveu, quantas vezes você percebeu, depois de algum tempo, que Deus estava de fato agindo, mesmo que você não tivesse visto? Quantas vezes você percebeu que, no fim, aquele silêncio estava te
preparando para algo mais forte, mais profundo, mais transformador. Às vezes, é no silêncio que Deus está nos ensinando a depender dele e não de nossas próprias forças. É no silêncio que ele nos ensina a ouvir sua voz de maneira mais clara, mais íntima, mais suave. A história de Davi, por exemplo, é uma das maiores lições sobre confiar em Deus no silêncio. Quando Davi foi ungido rei, ele ainda era um jovem pastor, distante de qualquer tipo de poder ou influência. Ele teve que passar por anos de fuga e perseguição, vivendo em constante silêncio, sem entender completamente o que Deus estava fazendo. Mas durante esse tempo de espera, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, preparado para o reinado que viria. O silêncio de Deus não foi um abandono, mas um tempo de preparação para a grandiosidade do seu plano. Deus tem um plano para você também. E o silêncio que você está vivendo agora não é um sinal de que ele te esqueceu. Ao contrário, é uma oportunidade de fortalecimento, de cura e de revelação. Quando o silêncio terminar, você verá a fidelidade de Deus se manifestando de maneiras que nunca imaginou. Ele tem o controle de todas as coisas e nada escapa ao seu olhar atento. E agora, meu amigo, eu te convido a confiar. Confia no processo, confia no silêncio. Não olhe para o vazio, mas para as promessas de Deus. Ele não te deixou, ele não te abandonou. Ele está contigo em cada passo, em cada momento, mesmo quando não há palavras. Você é precioso para ele, e ele cuida de ti com todo o seu amor. Neste momento, talvez você esteja ansiando por uma resposta imediata. Eu entendo. Todos nós passamos por esses momentos de desespero, mas eu te peço, nesse instante, para entregar tudo nas mãos de Deus. Sua vida, seus anseios, seus medos, sua dor. Confie que Ele fará o seu perfeito trabalho, mesmo quando não houver palavras. Ele vai te surpreender com sua bondade, sua paz e sua resposta no momento certo. E agora, chegamos ao ponto culminante desta jornada de reflexão. O silêncio, ao qual muitas vezes resistimos, é na verdade uma das mais profundas formas de conexão com Deus. Porque no silêncio, Ele nos ensina a ouvir a sua voz de forma clara e íntima. No silêncio, Ele nos prepara para o que está por vir, moldando nossa fé e nossa confiança de maneira que as palavras nunca poderiam fazer. Ele não está distante, Ele está próximo, mais perto do que você imagina, trabalhando dentro de você, mesmo quando não há nada acontecendo ao seu redor. O momento de espera pode parecer doloroso, mas é também um momento de grande transformação. Durante os períodos em que Deus parece em silêncio, é o momento em que Ele mais está trabalhando em sua vida. Ele está trabalhando nos detalhes que você não vê. Está preparando o seu coração para algo novo, algo melhor, que virá no tempo dele. Nosso Deus é fiel. Ele nunca te abandona. Não importa o quanto o silêncio te pareça longo, Ele está trabalhando em você e por você. Talvez não seja agora o momento de ver os frutos, mas Ele prometeu que o tempo da colheita virá. E quando isso acontecer, você perceberá que tudo valeu a pena. Cada momento de espera, cada lágrima, cada oração no silêncio. Eles foram parte de um grande plano divino. Então, te convido a descansar, confiar e entregar tudo nas mãos de Deus. Quando o silêncio parece insuportável, quando a espera parece longa demais, lembre-se de que Deus está com você em cada passo. Ele não te deixou, Ele te cuida. E no momento certo, Ele trará a resposta, Ele trará a cura, Ele trará a promessa dEle.
Agora, onde você estiver, faça uma pausa, respire profundamente, sinta a paz de saber que Deus está trabalhando em você. O silêncio não é abandono, o silêncio é preparação. E no fim, você verá a bondade de Deus se manifestando em sua vida de uma maneira maravilhosa. Ele está cuidando de você, mesmo no silêncio. Eu te convido agora a orar comigo. Feche os olhos, se puder, e entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas lágrimas. Diga a Ele que confia, mesmo no silêncio. Peça ao Espírito Santo que te dê a paz que vai além do entendimento humano, uma paz que só Ele pode dar. Que você sinta sua presença de uma forma renovada e que a sua fé se fortaleça a cada dia. Senhor, nós te agradecemos por estar conosco em cada momento, especialmente nos momentos de silêncio. Sabemos que Tu nunca nos deixas sozinhos. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos o Teu tempo. Que nossa fé seja refinada, que nossa esperança seja restaurada e que, ao final, possamos ver as maravilhas do Teu plano em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde o seu coração e te acompanhe em cada passo. Lembre-se sempre, mesmo no silêncio, Deus está cuidando de